Rede Amizade. Está no ar. Prato feito. Prato feito. Prato feito. A informação bem servida para você. Na Rádio Amizade. Prato feito. Muito bom dia, muito boa tarde. Está no ar o Prato Feito, jornalismo na medida, notícia, informação, entretenimento na medida, o seu almoço muito bem servido. Esse é o Prato Feito aqui na programação da Rádio Amizade. É o jornalismo do Grupo RS Com. Bento Gonçalves recebe a apresentação do projeto Rio Grande Resiliente. A Eco localiza material irregular distribuído em recicladora de Bento Gonçalves. Ministério Público de Contas indica que Pazin deve devolver recursos por irregularidades nas contas de 2015. Vereadores decidem por unanimidade afastar Gustavo Esperotto da Comissão de Ética da Câmara de Vereadores de Bento Gonçalves. Motoristas de vans protestam contra alto preço dos combustíveis em Caxias do Sul. Cerca de 200 carros abastecem a 50 centavos em protesto na cidade de Guaporé. Emprego no Rio Grande do Sul mantém quadro de recuperação e crescimento. Temer se reúne com ministros para discutir alta dos combustíveis. Greve dos caminhoneiros entra no segundo dia com bloqueios em rodovias. Polícia localiza drogas em residência após uma briga em Carlos Barbosa e motorista é autuado por dirigir embriagado em Bento Gonçalves. Dupla é condenada por homicídio de agricultor no interior de Caxias do Sul. Jovem é preso vendendo drogas no bairro 1º de Maio em Farroupilha. Internacional faz 3-0 na Chape e sobe para a 10ª colocação no Campeonato Brasileiro. Grêmio enfrenta o Defensor amanhã pelo último jogo da fase de grupos da Libertadores da América. Classificado na Série D, Caxias busca se manter entre os melhores na campanha contra o Inter de Lages. Juventude perde Yuri Mamute para confronto contra o São Bento. São as informações, são os destaques que serão ampliados a partir de agora no Prato Feito. Vamos começar sabendo os fatos que marcaram a história no dia 22 de maio. Você ouve agora Almanac RS Com. Almanac RS Com. A história passada a limpo. Hoje é o dia do apicultor. A santa do dia é Santa Rita de Cássia. A lua é crescente e o signo é Gêmeos. Estamos no 142º dia do ano. O dia 22 de maio na história. Em 1859 nasce o escritor e médico britânico Arthur Conan, mundialmente famoso por suas 60 histórias sobre o detetive Sherlock Holmes. Em 1908, os irmãos Wright apresentam seu artefato voador, ficando conhecidos como os pioneiros na história da aviação. Em 1930, ocorre a primeira apresentação de um programa de televisão em um teatro, na cidade de Nova York. Em 1960, o sul do Chile é atingido pelo mais potente terremoto já registrado no país. Em 1996, o governo japonês aceita os processos das vítimas de envenenamento de Minamata, onde frutos do mar foram contaminados por mercúrio e provocaram mortes e deformações nos habitantes do vilarejo. Em 2010, a Internazionale de Milão é novamente campeã da Liga dos Campeões da UEFA, após 45 anos de espera. Em 2016, a modelo Ana Hickman sofre tentativa de homicídio por um fã em um hotel de Belo Horizonte. Frase do dia: é um erro terrível teorizar antes de termos informação. Arthur Conan. Você ouviu Almanac RS Com. A informação bem servida para você. Prato feito na amizade. O tempo na sua região. Página do tempo na Rádio Amizade.
Temperatura se elevando um pouquinho, 12 graus é a temperatura neste momento. A umidade relativa do ar em 80%. Vamos saber da previsão com o pessoal da Clima Tempo. Depois o Dariano Moraes também acaba ampliando a informação da previsão do tempo aqui na programação da Rádio Amizade. Maria Clara. Como esperado, uma intensa massa polar avançou sobre o sul do Brasil e derrubou as temperaturas no fim de semana. Houve recorde nas 3 capitais do sul. Nesta terça-feira, o frio continua. Uma frente fria vai avançar pelo litoral da região, mas desta vez com fraca intensidade. Porém, ela vem trazendo outra massa polar que reforça o frio sobre a região. Por isso, a expectativa de geada nos 3 estados, pegando as áreas de Planalto, do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina e o sul do Paraná. O sol brilha forte, o céu fica azul na maioria das áreas. Vai fazer bastante frio ao amanhecer e à tarde a temperatura sobe devagar. Com o avanço da frente fria, a nebulosidade aumenta pelo leste, mas não há previsão de chuva. E no litoral, o mar segue agitado, com risco de ressaca. A mínima prevista é de 5 graus em Curitiba, 10 graus em Porto Alegre, onde a máxima não passa dos 18 graus. Máxima de apenas 23 graus em Florianópolis. Está aí a previsão do tempo, juntamente com a pessoal da Clima Tempo. Dariano Moraes também tem informações da previsão do tempo aqui para a região do Rio Grande do Sul. O tempo seco e frio são as características desta semana no estado. O sol predomina e a metade oeste deve ter céu claro durante o dia, mas as nuvens aparecem em outras regiões. Com amanhecer frio em todo o Rio Grande do Sul e formação de nevoeiro e pontos de neblina em algumas localidades, as temperaturas ficam mais agradáveis somente durante a tarde, com a presença do sol. Algumas áreas do estado, há chance de nevoeiro e neblina em pontos localizados. Nesta terça-feira, vários pontos do oeste e do sul têm registro de geada. Mas prepare-se. Na madrugada desta quarta-feira, o frio se intensifica com a chegada de um reforço de ar polar seco que ingressa pela fronteira. A temperatura em Porto Alegre nesta terça-feira varia entre 8 e 19 graus. Aqui em Bento Gonçalves o dia será de sol o dia todo, sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto, ainda sem nuvens, com temperaturas entre 5 e 19 graus, podendo chegar a 4 graus durante a noite. Da Central de Conteúdo do Grupo RS Com, Dariano Moraes. O tempo na sua região. Página do Tempo na Rádio Amizade. Muito obrigado, Dariano Moraes, pelas informações. A gente vai para a primeira parada aqui do Prato Feito. Já já tem mais informações, mais destaques da reportagem. Fique ligado conosco. Jornalismo na medida. Rádio Amizade. Prato Feito. Prato Feito. 12 horas, 11 minutos, 12 graus. Publicidade também é conteúdo. Caetá chegou, tá barato, tá legal, tá em casa, tá aqui. Caetá em Bento, Caetá em Bento. Caetá chegou, tá legal, já chegou, tá barato, já chegou, tá em casa, já chegou, tá aqui. Caetá em Bento, Caetá em Bento. Caetá Supermercados. Inaugura terça, dia 29, na Avenida Osvaldo Aranha, em Bento. Caetá em Bento. Tô ligado na amizade. Notícia. Informação. Entretenimento. Na Rádio Amizade. Prato Feito. Proposta que torna a residência urbana numa política pública estadual será tema de uma reunião em Bento Gonçalves. No planejamento de uma cidade, tendo em vista aspectos como infraestrutura e crescimento, é preciso considerar os impactos que podem afetar o meio urbano. Para isso, o projeto de lei Rio Grande Resiliente, elaborado a partir das conclusões de uma comissão especial formada por deputados de todas as bancadas da Assembleia Legislativa, propõe que as cidades gaúchas formem comitês locais que tenham a participação de segmentos da sociedade e do poder público para que juntas apontem as vulnerabilidades e também os riscos que correm, elaborando estratégias locais
planejando e executando ações preventivas para enfrentar problemas com tensões, choques e transformações constantes, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida das comunidades e torná-las mais fortes e preparadas para enfrentar os desafios. Esse projeto tem tema aí como cada vez mais a necessidade diante de todas as crises constantes e mudanças que as cidades acabam enfrentando. Porém, ainda é um tema que, mesmo tendo entendimento com a capacidade de adaptação, de uma superação de crises, através de planejamento e ações preventivas com a colaboração da comunidade, é pouco divulgado. Por isso, o proponente do projeto de lei 59/2018 está sendo apresentado nas cidades do interior. A próxima reunião acontece nesta quinta-feira, às 17 horas, na Casa das Artes, em Bento Gonçalves, e será ministrada pelo então deputado estadual João Reinelli, do PSD. Quem conversou com ele foi o repórter Arthur Cipriani. Em Porto Alegre, conversou com o deputado João Reinelli e vai trazer informações aqui na programação do Prato Feito. O deputado estadual João Reinelli, pelo PSD, segue pelo interior do estado com uma rodada de apresentações sobre o projeto Rio Grande Resiliente. Deputado, por favor, como funciona esse projeto? É um projeto de lei, Arthur, que a gente protocolou na Assembleia Legislativa para que todas as cidades do Rio Grande venham a se tornar resilientes, venham a fazer os seus projetos de resiliência. O que é resiliência? Resiliência é a capacidade que as cidades têm de se adaptar, né, a um trauma e responder de maneira muito rápida a esse trauma para que a população que mora nessa cidade sofra menos, né, tenha menor abalo no seu cotidiano, na sua vida normal. Então, ela pode ser relacionado, né, o trauma pode ser relacionado a uma intempérie, uma tempestade, uma inundação, ou também a um trauma crônico de segurança ou na educação, né, a evasão escolar, por exemplo, que acaba repercutindo no futuro em maior violência, né? Então, é um tema bastante complexo e que a gente vai estar, sim, levando a Bento Gonçalves na próxima quinta-feira, dia 24, e no espaço Casa das Artes, às 17 horas. Com o apoio da Prefeitura Municipal, o Guilherme Pazin nos recebeu muito bem lá em Bento, né? E vai também participar dessa reunião e a gente espera ter junto a nós nessa reunião representantes da sociedade civil e de todas as entidades representativas da região de Bento Gonçalves. O assessor parlamentar David Monteiro também estará presente e explica para os ouvintes da Rádio Amizade, Rádio Viva, como funciona o projeto para as prefeituras e cidadãos. A ideia do projeto é a gente ajudar as cidades a se prepararem, né? Porque a grande questão é como é que você traduz hoje o que é resiliência. Então a proposta é o que significa resiliência para uma cidade hoje, né? Então, quando a gente começou o projeto, a grande dificuldade era como é que você pronunciava essa palavra, né? Até você realmente entender o que ela significa. A ideia sempre é o quanto a cidade se planeja pro desastre e o quanto ela está preparada para depois do desastre. Entendeu? Então, um pouco do projeto de resiliência é isso, o que a cidade faz quando acontece o desastre e o que ela pretende fazer para se preparar para ele. Então, é muito do planejamento de cada cidade, né? O que a cidade realmente está fazendo. A gente sabe que todo ano existe uma chuva, uma inundação na cidade. Então, assim, o que a cidade faz para se preparar para aquilo? O que a cidade realmente tem de plano de contingência? Como que a cidade trabalha a questão financeira do seu município? Então, é um pouco de tudo, né? Quando o projeto começou em 2013, na cidade de Porto Alegre, ele era muito vinculado à defesa civil, né? Então a gente conseguiu dar um up nele, que é o quê? É como que a cidade vê todos os seus problemas sociais, econômicos, ambientais e o de desastre também, né? Então o projeto é um pouco isso, ajudar as cidades a se prepararem para os seus intempéries e para toda a questão de preparo mesmo, né? De como deixar a cidade mais organizada e Deputado, planejada. Qual a importância dessas rodadas no interior do estado e o porquê das mesmas? São muito importantes essas reuniões pelo fato de as pessoas do município perderem a resistência, né, de um tema tão novo, para elas poderem se apropriar, né, do que é realmente a resiliência. Além do que, durante essas reuniões, a gente já tenta formar pequenos comitês que no futuro vão ser os gestores dos planos de resiliência dentro dos municípios. David, como serão formados esses comitês? Bom, a proposta dos comitês é que eles sejam constituídos por sociedade civil, empresas, setor privado, setor público, as ONGs também, né, e as universidades. A importância desse comitê é a gente ter o máximo de pessoas que façam parte daquela cidade para poder ajudar a construção desse projeto. Uma coisa que o deputado sempre deixa bem claro que a ideia do projeto de lei não é só mais uma lei que venha para a cidade e seja uma obrigação.
mas sim que ela seja realmente algo para ajudar a cidade a se planejar e a melhorar o seu dia a dia. Importante também é que o gabinete do deputado está à disposição para as cidades, né? A gente tem um escritório específico dentro do gabinete para poder dar apoio às cidades, com apoio técnico e relação com várias entidades, desde entidades financeiras como o Banco Mundial, a outros parceiros que estão ao redor desse projeto que têm muito interesse em ajudar as cidades a criarem seu planejamento. Então isso é importante hoje para ajudar. Como seriam formados esses comitês e qual a sua atuação perante a comunidade? Bom, a proposta dos comitês, Arthur, é que eles sejam um grupo muito consultivo da cidade. Porque quando a gente fala de relação de empresários, comunidade, as universidades e o próprio poder público, a gente está falando das demandas da cidade. Então, o que a cidade realmente precisa ter de demandas para passar para o poder público? Muitas vezes a prefeitura não sabe qual é a demanda necessária daquela comunidade próxima dele, né? Então, a proposta é que o quê? O comitê ele se forme e disso ele consiga levar as demandas e as necessidades para dentro da prefeitura e a prefeitura trabalhe em conjunto com esses comitês. Seria um grande grupo consultivo da cidade para ajudar nas grandes demandas, né? Então, assim, a gente sempre trabalha muitos exemplos, por exemplo, quando a gente tem a questão das chuvas em Porto Alegre, né? Ou chuvas em qualquer outro lugar que tenha chuva de granizo. E todo ano a gente vai lá, e a prefeitura vai lá e gasta com recurso comprando telhas, as mesmas telhas que furam no próximo vendaval com chuva de granizo. Por que a gente não pode trabalhar a questão de comprar uma telha que pelo menos resista a granizos próximo chuva? Então é um pouco disso a questão do trabalho com os comitês, né? Portanto, eu gostaria de reiterar o convite a todas as pessoas de Bento Gonçalves e da região que possam estar no dia 24 de maio presentes na nossa reunião, que vai ser realizada às 17 horas na Casa das Artes. Vai ser um prazer receber a todos vocês para que a gente possa, sim, se aprofundar um pouquinho mais nesse tema. Tá, então, muito obrigado, Arthur Cipriani, direto de Porto Alegre, falando sobre essa apresentação do projeto Rio Grande Resiliente, que será apresentado na Casa das Artes, aqui em Bento Gonçalves, na quinta-feira, às 17 horas, pelo então deputado estadual João Reinelli, do PSD. Nós estamos com o prato feito aqui na programação da Rádio Amizade. O Rogério Antônio Rosa está participando aqui conosco, falando que os caminhoneiros têm coragem em parar e o resto dos usuários de gasolina sequer acabam se manifestando. Este é o Brasil que somos, segundo o nosso ouvinte, Rogério Antônio Rosa. Quem está lá com os caminhoneiros, quem está lá para ouvir os caminhoneiros, para ouvir referente a essa paralisação, essa manifestação, é o repórter Dariano Moraes, que está de volta à Rádio Amizade, o Grupo RS Com, o Portal Leuvé, acompanhando em loco esta manifestação aqui entre Bento Gonçalves e Garibaldi. Boa tarde, Dariano. Boa tarde, Besomo. Nós estamos aqui no posto do avião, onde já há uma grande concentração de caminhões e caminhoneiros que estão parando por aqui. Às 11 horas teve uma paralisação, né? Não passava nenhum caminhão, foi liberado agora meio-dia. A própria Polícia Rodoviária Federal estava orientando o trânsito, porque é um momento de muita demanda de trânsito nesse local, inclusive de pessoas que vão ou vêm de Garibaldi. Nós estamos aqui com um grupo de caminhoneiros, porque parece que o movimento vai ser retomado a partir da tarde. Vamos conversar aqui com um caminhoneiro aqui, seu nome é Viva. Como é que está o movimento, como é que foi de manhã a repercussão do movimento para vocês? A repercussão aqui, nós estamos bloqueando aqui no posto do avião, nos dois sentidos, todos os caminhões estão sendo deslocados para o pátio do posto para não ficar em cima da pista, estão passando só carga perecível, que a gente está liberando, e automóveis pequenos. A maioria da população está apoiando, porque não é só os caminhoneiros que estão sofrendo, é uma cadeia. Se aumentar o preço do combustível, o frete aumenta, vai aumentar tudo no supermercado. Isso é um efeito em cadeia. A população, nas outras manifestações que teve dos caminhoneiros em outros anos, pensava que era por causa do aumento do diesel que os caminhoneiros estavam fazendo baderna. Agora estão percebendo, é um efeito em cadeia. As outras vezes que aumentou o combustível, aumenta tudo. O movimento é bem organizado, na parte da tarde vai ser bloqueado totalmente para caminhão, só passa carro pequeno, até noite vai ficar bloqueado. Vou dar um conselho para os motoristas aqui da região, que nem fiquem em casa com os caminhões, porque senão vai dar um acúmulo muito grande de caminhão aqui no posto avião. E tem outros bloqueios. Desviando, tem caminhoneiro que está desviando, está bloqueado outras rodovias. A Caxias está bloqueada, a 386 está bloqueada, a Rota do Sol está bloqueada. Flores da Cunha, a nossa região aqui está se mobilizando a partir de hoje, sob São Sebastião do Caí também,
Os caminhoneiros da Serra estão se mobilizando. Vai ter mais pontos a partir da manhã, até que nós não tiver uma resposta do governo, nós não vamos parar. Isso vai estar sendo bem organizado, não tem folia, não tem quebra-pau, é uma manifestação dos caminhoneiros e pacífica. A maioria dos caminhoneiros está aderindo por livre e espontânea vontade. A gente só fica dando a direção. Vocês pretendem, a partir das 13 horas de hoje, já começar esse movimento de paralisação aqui, de interromper o trânsito para o tráfego de caminhões e não tem horário para parar. Isso. Nós vamos começar a 1h da tarde, às 13 horas, nós vamos começar a trancar nos dois sentidos, caminhão tudo por parte do posto. Só passa carga perecível e viva. O resto vão parar. Como é que está o preço hoje do frete para vocês? O preço do frete, o que interfere 100% no preço do frete é o combustível. Hoje o combustível está praticamente batendo comendo 50% da carga, 40%. Depende da região, né? Isso é muito variável. Pega a região de fronteira, está passando dos 60%, porque o diesel lá é muito mais alto. Depende da região e o frete. Mas aqui na nossa região está batendo 50%, que não é um combustível muito barato. A nossa região aqui, por estar perto da refinaria, tem um preço meio elevado. Qual é o preço que vocês estão pagando em média aqui, o preço do diesel? Qual é o preço? Média, hein? 3,60, 3,70 o diesel no cadastro para o caminhoneiro. Isso não é só os motoristas de caminhão, tu vê que o senhor tem automóvel. A gasolina vai batendo R$5, tem posto batendo R$5 já. Vamos ver outro caminhoneiro aqui, ó. Aproveitando o gancho aí, a gente gostaria que a população em geral viesse aqui para a beira da rodovia também, juntar 1.000, 2.000, 3.000 pessoas aqui, seria uma coisa bacana. A imprensa está aqui mostrando pro nosso Brasil o que está acontecendo com nós, né? Qual é o teu nome? É Cassiano. Cassiano, hoje pela manhã foi feita uma enquete com a população lá da Rádio Amizade 1070 e a população, de maneira unânime, apoiando o movimento de vocês, porque também sofre repercussão desses aumentos. É isso aí, eu acho que não, como o colega aqui falou, não é só pro caminhão, pro caminhoneiro, né? Eu acho que abrange a sociedade no geral, né? Então, pedindo apoio de novo aí, vamos para as rodovias, gente, vamos mostrar a nossa força. Tá certo. Essa aí foi a participação de alguns caminhoneiros que estão aqui, Bruno Messon. Só recordando que a partir das 13 horas o pessoal vai parar por aqui, vai enveredar à noite, não passa nenhum caminhão que não seja, menos que seja com perecível ou carga viva. O restante dos caminhões vão ficar retidos aqui e há aqueles também que, segundo informou aí o caminhoneiro Viva, que o pessoal busca alternativas, né, para furar o bloqueio e acaba fazendo com que o esbarrem em outros bloqueios que estão acontecendo em função deste aumento do combustível, que não tem mais um tipo de planejamento ou programação, né, e acaba afetando toda a cadeia de produção em função de que o sistema modal rodoviário é o que predomina em nosso país. Ô, Dariano, Oi? Me ouve? Sim, te ouço. Tá, um dos teus entrevistados aí falou referente a outras pessoas se mobilizarem, juntar 2, 3 mil pessoas nessa manifestação pacífica que está ocorrendo neste momento no posto do avião. Nós recebemos uma informação agora há pouco aqui, Dariano, que a categoria, até gostaria que tu informasse eles aí, sim, que a categoria dos taxistas e também dos motoristas de Uber aqui de Bento Gonçalves estão se organizando juntamente, primeira vez na história, Uber e táxi se unindo para ir até o posto do avião e se juntar junto aos caminhoneiros aí para essa manifestação. Que ótimo, tá bem, tá certo. Vamos passar essa informação. O pessoal já está deslocando daqui, Bruno, para o local da concentração, onde vai começar já as primeiras paralisações dos caminhões, retendo os caminhões, né, para fazer valer este movimento pacífico de protesto contra o aumento dos combustíveis, no caso dos caminhoneiros, em especial o óleo diesel. Com as informações para a Rádio 1070, Amizade, Dariano Moraes. Muito obrigado, Dariano Moraes, pelas informações, acompanhando essa manifestação, esse protesto dos caminhoneiros que entra no segundo dia aqui na região. Nós estamos com o prato feito na programação da Amizade. Ministério Público de Contas indica que Pazin deve devolver recursos irregulares nas contas de 2015. Rogério Costa Arantes. A informação bem servida para você. Prato feito na Amizade.
O Ministério Público de Contas do Rio Grande do Sul publicou um parecer identificando uma série de incongruências nas contas do prefeito de Bento Gonçalves, Guilherme Pazin, no exercício do ano de 2015. O parecer deverá ser encaminhado ao plenário do Tribunal de Contas do Estado, que deverá julgar as contas do exercício do Executivo de Bento. Depois, a decisão do tribunal será encaminhada à Câmara de Vereadores de Bento Gonçalves. Entre os apontamentos, o Ministério Público de Contas indica, além da aplicação de multa, a necessidade de devolução de uma quantia sugerida em quase R$1.300.000. Entre as irregularidades apontadas, o parecer indica concessões de funções gratificadas acima do limite legal, nomeações irregulares de cargos comissionados, falta de pagamento de horas extras, falta de controle da efetividade de servidores da saúde, manutenção irregular da contratação de servidores, ausência de fiscalização em contratos e sistema de controle interno deficiente, principalmente com relação aos contratos de terceirização com a Fundação Araucária e com a CCS Serviços Terceirizados. Além disso, há apontamentos com relação a pagamentos de auxílio moradia acima do previsto no convênio do policiamento comunitário e a concessão de descontos irregulares oferecidos no pagamento de taxas em conjunto com o IPTU sem base legal. O MPC aponta também falhas nos controles da administração pública e a ausência de controle na prestação de serviço de máquinas em propriedades de terceiros em que os serviços foram efetivamente prestados sem a comprovação de pagamento. Além disso, o Ministério Público apontou a existência de insuficiência financeira de mais de R$21 milhões, um aumento de quase 50% em relação a 2014. O advogado do município para assuntos relacionados às contas da gestão, Vladimir Chieli, afirma que o parecer do Ministério Público de Contas é apenas uma das peças do processo e que são apenas sugestões. Esse parecer não tem validade nenhuma. Só que você vai a julgamento agora, quem decide é o plenário do Tribunal de Contas. O Ministério Público tem a função de condenar até quem não tem culpa no cartório, faz o parecer ali, esse parecer vai integrar o processo que vai para o julgamento ou na Câmara do Tribunal ou no pleno do tribunal, dependendo da instância em que ele está, se for o primeiro julgamento ou se for grau de recurso. O advogado afirmou que é preciso analisar a consistência e a comprovação dos apontamentos do MPC e os documentos juntados pela defesa. As contas do exercício de 2015 do prefeito de Bento Gonçalves, Guilherme Pazin, não têm datas para serem julgadas. No ano passado, um pedido de abertura de impeachment contra o prefeito Guilherme Pazin teve como base os apontamentos do TCE, mas não passou na Câmara de Vereadores. Da Central de Conteúdo do Grupo RS Com, Rogério Costa Arantes. Ok, muito obrigado, Rogério Costa Arantes, pelas informações aqui na programação do Prato Feito. A ECO localiza. Estamos aqui com o Gilney Rigoto, ele que é secretário-geral. Material irregular depositado em lixo aqui em Bento Gonçalves. Durante uma das visitas a uma das recicladoras aqui de Bento Gonçalves, foi encontrado um tipo de lixo irregular, algum tipo de toner, que deve ser devolvido à empresa responsável. Como foi essa visita? O que tu localizou aqui? E por que esse material é irregular? Bom dia ao Grupo RS Com. Na verdade, essa visita é feita através da ECO para que a gente possa dar uma orientação ambiental para as associações de recicladores. E, infelizmente, a prática da logística reversa da Lei 12.305, artigo 33, mostra que realmente não está ainda funcionando. Por quê? Este material aqui, que são os toner, aonde contém no seu interior o pó microparticulado com cera, inclusive, foi depositado de forma irregular nessa reciclagem. Chegando aqui, nós nos deparamos, inclusive, com alguns associados dessa reciclagem quebrando os toner para tirar um componente de alumínio que geraria algum tipo de lucro para a associação. E isso é extremamente grave porque este pó inalado pode causar algum tipo de câncer e isso na China é muito comum. Bom, diante deste fato, nós sabendo da lei e sabendo que esse tipo de material
é tóxico. Acionamos a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que agendou para agora, juntamente com o secretário do Meio Ambiente e a fiscalização, que irão vir aqui e olhar, inclusive nas caixas, tem o nome das empresas e elas deverão ser notificadas e provavelmente autuadas para que elas venham recolher este material e tenham as suas atribuições de fato cobradas pelo poder público, que é fiscalizador, e nós, como entidade não governamental atenta a isso, sabemos de que tem uma lei federal, que inclusive foi feita uma audiência pública na Câmara de Vereadores sobre a logística reversa, e a lei municipal está para ser votada na Câmara. Esperamos que seja a última vez que esses empresários tenham enviado este material aqui, porque na própria Caixa diz que eles devem devolver este material para a indústria, que ela sim deve dar a destinação correta e não numa reciclagem comum, aonde não tem equipamentos nenhum para fazer isso de forma adequada. Bom, Gilney Rigoto, uma das orientações, inclusive na Caixa, diz que esse material deve ser devolvido ao fornecedor. Muitas pessoas têm esse tipo de impressora, têm esse tipo de toner em casa. Vale também para as pessoas que estão em casa, ou alguém que tem alguma pequena empresa que tem esse tipo de impressora, esse tipo de toner, onde as pessoas devem, então, não colocar no lixo comum, devolver esse tipo de toner à empresa onde comprou esse material. Exatamente. A Lei Nacional de Política de Resíduos Sólidos, que foi instituída em 2010, então, portanto, aí, é uma tendência mundial de todos os tipos de resíduos perenes serem devolvidos aonde compra. Isso é uma tendência mundial. Então, a pessoa que tem isso já no nosso país é regra também e é institucional de lei, que é a Lei 12.305, artigo 33. Aonde comprou, deve devolver e o lojista deve, sim, obrigatoriamente aceitar esse tipo de material. Tá aí, portanto, Gilney Rigoto. Quem falou também foi representante da recicladora, que está carregando a matéria. Ela vai Estamos falar. aqui com a Vanderlei Araldi, ela que é presidente da Associação de Reciclagem do bairro Jardim Glória, aqui em Bento Gonçalves. Vanderlei, esse tipo de material, primeira vez que é depositado aqui, o pessoal chega, inclusive tu comentava, o pessoal chega e acaba jogando esse material ao lado de fora, muitas vezes, que acaba gerando um certo transtorno até com a vizinhança, porque o material acaba se espalhando pela rua aqui e vocês têm que, em vez de trabalhar, muitas vezes estar limpando a própria rua, tá limpando para que não haja reclamação dos vizinhos, né? Sim, é verdade. E esse material, o cara veio e falou com nós que tinha um pouco para trazer. Daí ele trouxe um pouco e de tarde daí a gente não estava aí, a gente saiu. E então, quando cheguemos hoje de manhã, ficamos sabendo que o Gilney esteve aí e que esse material a gente não podia pegar, que a gente não sabia, né? Sim, é um material realmente problemático, que deve ser distribuído, devolvido ao fornecedor. O rapaz chegou, trouxe uma caixa, aí vocês chegaram novamente para trabalhar. Tinha dezenas de caixas aqui, né? Sim. Bom, agora você sabendo desse lixo irregular, próxima vez que ele vier aqui, qual será o procedimento da recicladora? A gente não vai pegar mais, né? Que daí a gente sabe que ele é contaminado, né? Então que a gente não vai pegar mais, que ele vai ter que dar um destino, né? Tá, então, a Eco localizou material irregular distribuído em reciclador aqui de Bento Gonçalves. Esse fato foi na manhã de hoje. Nós trouxemos também aqui na programação do Prato Feito. É jornalismo na medida, o jornalismo do grupo RS Com. Presidente Michel Temer se reúne com ministros para discutir a alta dos combustíveis. Quem vai trazer a informação
é Yuri Hudson. A alta no preço dos combustíveis em ano eleitoral tem causado fervor no meio político. Nesta segunda-feira, o presidente Michel Temer convocou uma reunião de emergência com ministros para tratar de medidas que possam frear os constantes reajustes. Já os presidentes da Câmara e do Senado também decidiram agir e convocaram o presidente da Petrobras e outros agentes econômicos para explicar as sucessivas altas. A intenção é demonstrar, pelo menos, boa vontade em tratar do assunto. Mas uma medida eficaz que possa reduzir o preço dos combustíveis é a redução dos impostos, especialmente federais, cobrados no preço do litro da gasolina, como CID e COFINS. No entanto, fazer essa redução parece não ser algo que esteja à vista pelo governo, como sinalizou o ministro Carlos Marum após a reunião com o presidente Michel Temer. E a partir daí que podem ser, digamos, avaliadas algumas medidas. Agora, o que tem que ficar claro é o seguinte: responsabilidade em relação à questão. Isso é uma questão que tem um fruto, digamos, uma motivação internacional muito forte. Nesta segunda-feira, vários caminhoneiros fizeram protestos em todo o país. A Petrobras tem anunciado semanalmente reajustes no preço do petróleo, mas o maior impacto no produto final são os impostos CID e COFINS, por exemplo, que são ajustados pelo governo federal. Nesta terça-feira, uma nova reunião mais técnica deve envolver o presidente da Petrobras, ministro do Planejamento e ministro da Fazenda. Deste encontro podem resultar diretrizes que possam conter a alta nos combustíveis. Em Brasília, por exemplo, o salto no preço da gasolina chegou a 50 centavos. O valor saiu de R$ 4,15 para R$ 4,69 o litro. De Brasília, Yuri Hudson. Ok, muito obrigado, Yuri Hudson, pelas informações. Nós vamos a Caxias do Sul. Maicon Heck, motoristas de vans protestam contra alto preço dos combustíveis. Mais de 100 motoristas de vans participaram de um protesto contra o aumento frequente dos combustíveis em todo o país. Em Caxias do Sul isso não é diferente, e essa sequência de reajustes motivou a organização da mobilização. Por volta das 9h20 da manhã desta terça-feira, o comboio deixou o ponto de concentração nos pavilhões da Festa da Uva e ingressou na Rota do Sol. Pela RSC 453, os condutores trafegaram até a BR-116. Logo após, eles passaram pelas vias centrais da cidade e RS 122, até o quilômetro 71, onde caminhoneiros protestavam desde segunda-feira. Para Daniel Gubert Domingues, a frequência do aumento no óleo diesel, por exemplo, prejudica o trabalho de todos. Positivo, tá muito difícil de nós trabalhar, não é só os caminhoneiros que dependem do óleo diesel, né? A gente também depende, o aumento está sendo semanal, diário praticamente, a gente não consegue repassar isso para os clientes e está ficando uma situação muito difícil para nós. Luiz Lima, o Tonicão, diz que a categoria resolveu lutar contra o aumento dos combustíveis ao invés de parar ou decretar falência. A gente tem que se manifestar porque é complicado. Semana passada, 8 aumentos do combustível. Aí nós não conseguimos repassar esse aumento para ninguém, entendeu? Nós temos que segurar. E nós vemos segurando esses aumentos aí há muito tempo. Então a gente vai começar a se manifestar. Essa é uma delas, né? Mais adiante vamos fazer de novo, vamos apoiar nossos amigos caminhoneiros, porque tá difícil, não temos mais condições. Ou nós paramos, ou nós quebramos, ou nós lutamos. Então nós achamos melhor lutar. Então os brasileiros estão todos aqui para lutar. A Petrobras, por outro lado, anunciou hoje pela manhã uma redução de 1,54% no preço do diesel e de 2,08% da gasolina, a partir desta quarta-feira nas refinarias. A medida ocorre após uma sequência de aumentos que já ultrapassava os 8% desde o início do ano. Da central de conteúdo do Grupo RS com Maicon Heck. Obrigado, Maicon Heck, pelas informações. Vamos à Farroupilha. Somente 60% dos produtores vacinaram o rebanho contra a aftosa. Faltando 10 dias para o final da campanha contra a febre aftosa, apenas 60% dos produtores imunizaram o seu rebanho em Farroupilha. A expectativa da Inspetoria Veterinária do município é imunizar cerca de 10 mil animais.
Conforme o chefe da Inspetoria Veterinária, Vinícius Merlo, o produtor precisa adquirir a vacina em uma casa agropecuária autorizada, imunizar o rebanho e após apresentar a nota fiscal na sede da Inspetoria. A gente convoca mais uma vez os produtores para que compareçam à Inspetoria Veterinária de Farroupilha, para que venham comprovar a vacinação. Nós temos aí já hoje no dia 21 e nós vamos encerrar no dia 30, porque já que dia 31 é feriado, então para adquirir a vacina somente até o dia 30. Então a gente pede aí que o produtor tenha atenção a esse calendário, a essas datas, para que consiga comprar a vacina e apresentar o cupom aqui na Inspetoria Veterinária até o prazo final. Ele vai uma revendedora, uma agropecuária autorizada, compra a vacina, aplica nos animais e a forma de comprovação dele da vacinação aqui dentro da inspetoria é com o cupom fiscal. Merlo ressalta que, em conjunto com a campanha da vacinação contra a aftosa, também está sendo feita a declaração anual de rebanho. Isso, a declaração ela está acompanhando a vacinação, né, da aftosa. Então, para aqueles que ainda não fizeram, ainda há tempo, lembrando que ela começou no dia 2 de janeiro desse ano, então aqueles que ainda não fizeram, aproveitar já entregar o cupom da vacina e a declaração, caso ainda não tenha feito. Então, vamos aproveitar que o tempo é curto. De acordo com Vinícius Merlo, se o produtor não respeitar os prazos estabelecidos para a vacinação, ele pagará uma multa. Exatamente. Existem penalidades para aqueles que não cumprirem com o calendário oficial, que é do Estado, e no caso para a declaração e a vacina é um calendário nacional. Então a gente pede aos produtores que venham e na hora, lembrando aí, fazendo uma lembrança aí para o produtor, na hora de adquirir a vacina, sempre lembrar aí de levar uma caixinha de isopor com gelo, senão ele não consegue retirar a vacina na casa agropecuária. O chefe da Inspetoria Veterinária destacou ainda que não há uma previsão de prorrogação da campanha contra a aftosa. Até o momento, né, na verdade, quem determina esse prazo de prorrogação, se caso houver, seria o Ministério da Agricultura. Mas até o momento, a gente não tem nenhuma previsão de prorrogação. Ou seja, o prazo dentro da Secretaria se encerra no dia 30 de maio. Em todo o estado, o objetivo é imunizar 13 milhões de animais, entre bovinos e bubalinos de até 2 anos. Com informações da Central de Conteúdos do Grupo RS Com, Emílio Nunes. Ok, obrigado, Emílio Nunes, pelas informações. O pessoal está se manifestando aqui, ó. O Júlio César Martins apoiando os caminhoneiros, diz que tem que ser assim mesmo. A Senair também, o Senair, o Júnior, apoiando a classe dos caminhoneiros sobre essas manifestações que o Dariano Moraes trouxe informações agora há pouco aqui na programação da Rádio Amizade. A Terezinha, o Adão Faria elogiando também. A Rosane Mazotti diz que tem que parar esse país, que é uma vergonha total e isso afeta todos nós. Apoio total. O Ivanir Fernandes falando coragem aos caminhoneiros unidos para melhorar esse Brasil. A Sônia Carvalho também apoiando. A Ana Santos, obrigado aí pela audiência também, vocês que estão acompanhando o Prato Feito aqui na programação da Rádio Amizade, também no Facebook, Facebook/portal LeoV. A Mari Pereira, a Rejani, o Pedro, a Mari, o Rogério Antônio Rosa, a Sinara Pacheco, obrigada pela audiência, Sinara, o Félix, a Carla Paim, obrigado por vocês que estão se manifestando, estão comentando sobre essa paralisação dos caminhoneiros em todo o Brasil. Segundo dia de manifestação já. E essa manifestação deve durar aí ao longo desta semana. A gente vai para um intervalo rápido aqui na programação. Já tem informações de segurança pública e também de esporte. Jornalismo na medida. Rádio Amizade. Prato feito. Prato feito. 12h47. Publicidade é informação. Você sabia que o Hemoprime Laboratório conta também agora com serviços de vacinação? É isso mesmo! Além de toda a qualidade e confiança nos exames laboratoriais, agora você conta com a gente para a sua proteção e da sua família. Serviço disponível para a unidade do Shopping Guatemi, Office 2, anexo ao estacionamento. Vacina da gripe 2018 disponível. Informações 3221-6454. Hemoprime Vacinação. Nós temos uma paixão, a sua saúde.
Atenção, aposentado ou pensionista do INSS, funcionário estadual ou do IP, está precisando de dinheiro na Credisim? O seu crédito pode ser liberado em até 24 horas. Ligue agora mesmo, 0800 750 0030 e confira. É aposentado ou pensionista do INSS e não tem mais margem para empréstimo? Ligue 0800 750 0030, que a Credisim tem a solução para você. Quer trocar de carro, reformar a casa, viajar ou organizar sua vida financeira? Ligue 0800 750 0030. A Credisim atende toda a região de Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Farroupilha, Flores da Cunha e Garibaldi, com dinheiro rápido e sem burocracia. Ligue 0800 750 0030. Dinheiro na mão agora. Aproveite! Vem para a Lia Colchões e aproveite para trocar o seu colchão. Todos os colchões de molas e espumas em condições especiais. Colchão de molas casal em 12 vezes de R$ 59,00. Conjunto box casal 12 vezes de R$ 93,00. Colchão de mola solteiro 12 vezes de R$ 45,00. Conjunto box solteiro 12 vezes de R$ 73,00. Lia Colchões. Aqui você encontra o colchão ideal. Lia Colchões, em Bento Gonçalves e Farroupilha. Amizade. Jornalismo na medida. Rádio Amizade. Prato feito. Prato feito. Muito bem, estamos de volta aqui na programação. Mandar um grande abraço para a Janete Nadori, também está participando. A Janiele Silmo, a Lourdes Almeida, Senair Júnior. Vocês que estão participando, estão curtindo aqui o prato feito. O Elton Silva, a Sônia Carvalho, quem também está conosco é a Sinara Pacheco, a Janiele, a Loiva Moraes, a Leonir, o Altemir Soso, o Reinaldo, o Adão Faria, o Bruno Speroni, a Vanete Ferreira, o Marcelo Prates, Ademir Rodrigues, Clarice Salles, Ivanir, Carla Paim, Elton Silva, Sônia Carvalho, Alisson Adriano, a Sueli, a Fátima Rodrigues, enfim. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela companhia, pela manifestação de vocês aqui no Prato Feito. As informações de segurança pública, a trilha identifica. A Brigada Militar foi acionada por volta das 20 horas e 40 minutos de ontem, na rua Rio Branco, no bairro Planalto, em Carlos Barbosa, onde estava ocorrendo uma briga. Conforme o boletim de ocorrência, um dos homens estaria armado em frente à residência e outro indivíduo, ao avistar a viatura, fugiu pelos fundos da casa. Os policiais solicitaram autorização para entrar na residência, onde foi apreendida uma espingarda de pressão, um frasco e uma porção de maconha, e também R$ 569,00 em dinheiro. Um dos envolvidos, ao ser questionado, disse que estaria no local cobrando uma dívida. Em revista pessoal nele, foi localizado 21 gramas de maconha, R$ 100,00 em dinheiro e também um papel de seda, além de um aparelho celular. O registro foi feito na Delegacia de Pronto Atendimento de Bento Gonçalves. Vamos a Farroupilha. Jovem é preso vendendo drogas no bairro 1º de Maio. Emílio Nunes. Um jovem de 18 anos foi preso por tráfico de drogas no final da tarde desta segunda-feira, dia 21, em Farroupilha. A prisão aconteceu por volta das 17 horas e 15 minutos na rua Aquiles Monfante, no bairro 1º de Maio. Conforme informações da Brigada Militar, uma guarnição vinha monitorando a residência onde o suspeito morava, pois tinha a informação que no local funcionava um ponto de drogas. Na tarde desta segunda-feira, após um homem ir comprar drogas no local, os policiais deram um flagrante no suspeito. Com ele foram encontrados e apreendidos 12 pinos de cocaína, 23 pedras de crack, celular, um canivete, além de controle de videogame e uma máquina serra-fita. O jovem foi preso e encaminhado para a Delegacia de Pronto Atendimento de Farroupilha e após para o Presídio Industrial em Caxias do Sul. Também na área da segurança pública, um homem de 58 anos teve seu carro roubado ontem no centro da cidade.
O fato aconteceu na rua Rômulo Honório por volta das 18 horas e 30 minutos. Conforme informações do boletim de ocorrência, a vítima foi abordada por 2 homens armados no momento em que estava abrindo seu veículo, um GM Corsa placas de Farroupilha. Os bandidos renderam o homem e o fizeram entregar as chaves do veículo e o celular. Em seguida, fugiram em direção desconhecida. A vítima não chegou a ficar ferida. Na área do trânsito, movimentação intensa nas rodovias 453 para quem trafega entre Farroupilha e Bento e também para quem trafega entre Farroupilha e Caxias do Sul. Conforme informações da Polícia Rodoviária Estadual, não temos nenhum acidente nas últimas horas. Também não há bloqueios por parte de motoristas entre Farroupilha e Caxias e também entre Farroupilha e Bento. Com informações da área da segurança pública, da Central de Conteúdos do Grupo RS Com, Emílio Nunes. Obrigado, Emílio. Uma dupla foi condenada por homicídio de agricultor no interior de Caxias do Sul. Michael Heck. 2 homens foram condenados por matarem um homem a pauladas e facadas no interior de Caxias do Sul. O caso aconteceu no dia 15 de julho de 2016 na localidade de Tunas Altas, distrito de Vila Oliva. O júri que condenou Giovanni Raktwix Bitelo e Dino César Pinheiro começou às 9h30 da manhã de segunda-feira. Eles foram condenados pelo assassinato de Américo Silveira dos Santos, de 52 anos. Bitelo foi condenado a 23 anos de prisão em regime fechado por homicídio duplamente qualificado e Pinheiro a 19 anos e 8 meses de prisão por não ser reincidente. Ele também não teve o agravante por motivo torpe. Para relembrar o caso, Santos foi morto com 6 facadas no tórax e pauladas na cabeça. O corpo dele foi localizado em um chiqueiro na propriedade rural da vítima. Segundo a polícia, na ocasião, 2 homens cometeram o crime logo após roubaram a residência de Américo, em Anarrec. Lá eles renderam a ex-companheira da vítima, roubaram uma Ranger, R$ 127 em dinheiro, 2 molhos de chaves e pendrives, antes de fugirem. Mais tarde, em Fazenda Souza, os 2 criminosos foram presos na Rota do Sol. Desde o momento do caso, haviam indícios que apontavam que um dos envolvidos na morte de Santos era o atual companheiro da ex-mulher da vítima. 2 jovens, um de 19 e outro de 22 anos, foram presos por tráfico de entorpecentes e porte ilegal de arma de fogo. O fato aconteceu no início da madrugada desta terça-feira, na Rua da Glória, no bairro Cruzeiro. Segundo informações repassadas pela polícia, os agentes do COI realizaram a abordagem em um local que é conhecido como ponto de tráfico de drogas, pertencente a uma facção da região metropolitana, atuante em Caxias do Sul. No referido local, os indivíduos foram abordados e com eles foram localizados 2 revólveres calibre 38 com numeração raspada. Ainda no mesmo local, dentro de uma residência, foram apreendidas 30 porções de cocaína, 38,85 gramas de crack, 15 munições de calibre 38, 22 cartuchos de calibre 12 e 96 munições de 9 milímetros. As partes foram encaminhadas para a Central de Polícia Civil, onde foi lavrado o flagrante. Da Central de Conteúdo do Grupo RS Com, Michael Heck. Obrigado, Michael Heck, pelas informações. É hora da parte esportiva aqui na programação da Amizade. Classificado na Série D, Caxias busca se manter entre as melhores campanhas contra o Inter de Lages. E Juventude perde Yuri Mamute para confronto diante do São Bento. Ricardo Gatelli com as informações da dupla Caju. O técnico Julinho Camargo já tem o primeiro desfalque para a partida de sábado, diante do São Bento. O atacante Yuri Mamute passou por exames na tarde de ontem e confirmou a lesão no músculo posterior da coxa, desfalcando o Alviverde por 3 semanas. Em contrapartida, o treinador tem quase todo o elenco à disposição. O atacante Caio Rangel voltou aos treinos e deve entrar na equipe titular, assim como Guilherme Queiroz, que deve ocupar a vaga deixada por Yuri Mamute. Ainda nesta semana, deve ser apresentado o atacante Elias, que já teve o seu nome publicado no BID. O Juventude joga no próximo sábado, às 4h30 da tarde, contra o São Bento, no interior paulista. E pelo lado grená, o Caxias já garantiu a vaga para a segunda fase da Série D. Com 13 pontos, o Grená está na liderança do grupo A15 e na terceira colocação no geral. O provável adversário do Caxias para a próxima fase deve ser o Linense, que tem a pior campanha entre os primeiros colocados. Para garantir uma boa colocação e poder decidir os jogos da próxima fase no Centenário, a equipe do técnico Vink tem que vencer o Inter de Lages no próximo domingo, às 6 da tarde, jogando em casa. E ainda hoje, o Caxias vai fazer
um jogo treino contra a equipe de transição do Grêmio, às 13h30 da tarde, no Estádio Centenário. E para quem quiser acompanhar o jogo treino, o ingresso é 1 quilo de alimento não perecível. Da Central de Conteúdo do Grupo RS Com, Ricardo Gatelli. Obrigado, Ricardo Gatelli, pelas informações. Obrigado, Sinara Pacheco, pela companhia. O Erni Ivo Lambi. A Cleonice Maria do Santo também acompanhando o prato feito neste momento. As informações esportivas. Internacional faz 3-0 na Chapecoense e sobe para a 10ª colocação do Campeonato Brasileiro. Grêmio enfrenta o Defensor amanhã pelo último jogo da fase de grupos da Taça Libertadores da América. Quem vai trazer essa informação é o repórter Arthur Cipriani, direto de Porto Alegre. O Inter cumpriu seu papel na noite desta segunda-feira no Beira-Rio. O Colorado conseguiu quebrar a sequência de 6 jogos sem vencer, bateu a Chapecoense por 3-0 e saiu da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, que havia entrado com os jogos do final de semana. Luca, Moledo e Patrick foram os responsáveis pelos gols, quebrando uma marca negativa de mais de 500 minutos sem balançar as redes adversárias. Com a vitória, o Inter chega a 8 pontos e sobe para 10º lugar na tabela do Brasileirão. O próximo compromisso colorado é no domingo, às 16 horas, diante do Corinthians, do Beira-Rio. Victor Cuesta, suspenso pelo 3º cartão amarelo, será desfalque para o lado colorado. Já no Grêmio, o Grêmio se prepara para enfrentar o Defensor do Uruguai amanhã na Arena, jogo válido pela Libertadores da América. O jogo acontece às 19 horas e 15 minutos e pode assim deixar o Grêmio com a 2ª melhor campanha da competição. Com informações da dupla Grenal, da Central de Conteúdo do Grupo RS Com, Arthur Cipriani. Obrigado, Arthur Cipriani. Vamos ouvir um trecho da coletiva do técnico do Internacional, Odair Hellmann. Primeiro, boa noite a todos. Importante vitória. Importante realmente fazer os 3 pontos, confirmar os 3 pontos dentro de casa, que já era para ter vindo contra o Cruzeiro, acabou não vindo. Importante que nos 3 jogos dentro de casa a gente teve desempenho. E só não contra o Cruzeiro que o goleiro do Cruzeiro foi muito bem e a bola não entrou, senão aqueles 2 pontinhos eram para estar ali na tabela, porque a gente fez por merecer dentro do campo de jogo. Realmente essa semana foi uma semana difícil em termos de trabalho, porque teve julgamento no meio da semana. Eu trabalhei um time antes do julgamento, trabalhei um outro no dia do julgamento, um outro depois do julgamento. Isso mexe, como eu tinha comentado na entrevista coletiva com vocês, conversado com vocês, que quanto mais tu mexe num setor, quanto mais tu tem que mexer, e eu não estou mexendo porque quero, porque por lesão, por situações, a gente trabalhou um time, por exemplo, o time que foi para o campo, a gente não trabalhou. Então, perde um pouco de sincronismo, mas a situação que a Chapecoense vem, como eu comentei na entrevista coletiva, nós teríamos que ter paciência, não lentidão, nós teríamos que variar o processo de jogadas para que a gente pudesse, com as linhas baixas da Chapecoense, a gente pudesse construir esse volume e ela fosse se transformando em efetividade nos gols. Eu acho que a intranquilidade um pouquinho no início, por todo o processo, né, por toda a situação, mas eu acho que a equipe soube passar por essa intranquilidade dentro do jogo, trabalhar a bola, botar a bola no chão, criar as oportunidades e hoje, diferente do último jogo, transformar não só desempenho, mas também efetividade, que foi o mais importante. Interessante da semana, Odair, como tu citaste há pouco, que você testou várias formações ao longo desta semana e a que foi para o jogo acabou não treinando. Em que momento você soube do D'Alessandro e o que mudou na estratégia sem o argentino e com a entrada do Luca? E mais uma pergunta, por gentileza. A gente vê o Leandro Damião em busca do gol, ele só tem 1 na temporada, mas o primeiro gol saiu graças ao Leandro Damião, que evitou uma bola quase perdida. Como é que foi? Teve uma conversa com o Damião, um agradecimento pelo esforço, pela dedicação dele, que a bola quase saindo, ele deu o voleio, o Edenilson recuou e o Luca fez o gol. O agradecimento não só a ele, mas a todos os jogadores pelo comprometimento de todos. Não só hoje na vitória, porque na vitória ficaria fácil fazer elogios, mas nos momentos difíceis o comprometimento desse grupo de trabalho em fazer diferente esse ano, e eles estão comprometidos realmente, o torcedor pode ter certeza disso, é um grupo de profissionais aqui qualificado e comprometido com o clube, comprometido em a gente conquistar as coisas, em fazer diferente. Então não só o agradecimento pessoal, transformando esse elogio ao individual, levando ele para o grupo inteiro. Sobre a situação do
do D'Alessandro, a gente leva até o último instante isso, né? Tem que levar até o último instante. Uma vez eu... Bom, deixa pra lá. Eu ia contar uma história, mas não vou contar. É que a gente tem que levar até o último momento, porque às vezes, por exemplo, tu que joga, tu é centroavante, tu sabe disso. E tu toma uma pancada num dia. Tá aí o técnico Odair Hellmann, técnico do Internacional. Vem aí o programa Sem Nome na programação da Rádio Amizade. O Prato Feito retorna amanhã ao meio-dia. Prato Feito de segunda a sábado aqui na programação da Rádio Amizade. Fique conosco. A informação bem servida para você. Prato Feito na Amizade. Tô ligado na Amizade. Amizade. Se carinho fosse água,